E hoje temos aqui na Casa de Jesus Edmundo César Barbosa Santos, natural do Rio de Janeiro, ator e diretor de teatro, formado em artes cênicas pela Universidade Federal do Estado da Bahia, também é professor de teatro, foi um dos fundadores da comunidade Arte e Paz de Salvador e coordenador de artes da Federação Espírita do Estado da Bahia, entre 2005 e 2010. É associado fundador da Arbrarte, Associação Brasileira de Artistas Espíritas, tendo sido seu primeiro vice-presidente e atualmente é presidente. Autor dos livros Círculo de Estudos, Arte e Espiritismo, 1000 Dicas de Teatro Espírita e coautor Arte no Centro Espírita, Planejamento e Prática. Edmundo, sinta-se à vontade. Boa noite, gente. Me senti até uma pessoa importante com essa biografia toda aí. Tudo bem? Tudo bom? Eu sou natural do Rio de Janeiro, eu morei algum tempo na Bahia, né? Daí a lembrança de bons tempos lá na Federação Espírita do Estado da Bahia. Alguns 7 anos em Curitiba, agora resido lá no interior de São Paulo, mas estou aqui com vocês, né, exercitando a arte da presença, né? Que é a formação que eu tenho, que é na área de teatro, que é a arte de você estar presente para viver aquilo ali naquele momento, uma única vez. Essa é a nossa oportunidade da gente viver esse nosso momento. Não vai se repetir mais, mesmo que eu repita a palestra, será um outro momento. Então, uma boa noite para a gente, né? Tarde e noite, que nem você falou antes aí. Que tema diferente, né? Não sei se vocês acham, mas é meio incomum, né? Eu vim para o Centro Espírita e vamos falar sobre arte, que negócio diferente. Mas é um tema bem atual em função da realidade nossa de movimento espírita e de ser humano, né? O Hermínio Miranda, no livro Transição Planetária, da psicografia de Divaldo, conta esse instante que todo o planeta passa de transição, né? Para aqueles que já estão estudando o Espiritismo, Kardec faz uma classificação didática, né, de planeta de provas e expiações, né, para planeta de regeneração. E esse é um instante de transição que a gente passa, e o Hermínio vai dizer que, em função desse instante, muitos espíritos reencarnarão, como já estão reencarnados e continuam num processo que demora alguns anos. Ele usa uma imagem assim como as ondas do mar vão e vêm na areia, né? Vão e vêm incessantemente, e incessantemente também acontecerão essas reencarnações de espíritos para influenciar em todas as áreas do conhecimento humano, tendendo a espiritualizá-las, inclusive a área das artes, né? E isso tem acontecido também no nosso movimento, daí esse tema, em função, aproveitando a nossa atividade que vai ser feita amanhã, especificamente, eu não sei se vocês vão divulgar ainda, não vão falar, se eles podem vir, se não podem. Realmente agora me precipitei. Pode vir? Amanhã, a partir das 3 horas, a gente vai vamos ficar algumas horas aqui contemplando, com algumas participações de grupos artísticos e estudando mais esse assunto mais aprofundadamente. Quanto é a entrada? Entrada franca, pode vir à vontade. Pois a arte às vezes é colocada de uma forma, né, como se fosse algo distante da gente, né? Vocês sentem isso? Talvez possa ter um outro professor de arte aqui, alguém ligado à área, não vai sentir isso, mas às vezes é colocado como uma coisa distante, muito reservada, né? Às vezes nem dá para entender muito bem o que a gente... O povo diz que é arte, a gente fica meio assim, que isso aí é arte, não é? Outras coisas são simples de se constatar, mas se a gente for procurar a definição de arte, ela é muito difícil de ser realizada, porque a arte ela muda com o tempo. O que você pode achar hoje um produto artístico, num determinado momento da história não era, ou o contrário, e ela é muito influenciada pela própria comunidade, pelo povo, por um país, por uma região. Né? Então, mesmo na atualidade, em diferentes regiões do planeta, algumas coisas são consideradas objetos de arte, para outros povos não. Então, a definição, mesmo acadêmica, ela é muito restritiva, muito difícil de ser alcançada. Alguns usam, para simplificar, a expressão do sentimento do artista, ou a expressão do sentimento humano, a arte, né? E o que eu vou colocar para vocês aqui é alguns pontos de vista da espiritualidade,
né, o ponto de vista de Kardec a respeito disso, e tomara que seja bacana para vocês essa viagem, como para mim é. Mas aí eu vou fazer um parêntese só. Tem alguém que está vindo pela primeira vez hoje, está entrando aqui na Casa Espírita pela primeira vez? Temos ali, né, uma pessoa, mas não que sejam bem-vindos, estou falando em nome da instituição. É da tua vontade na casa, enfim. Sejam bem-vindos, mas devem ter também pessoas que, seja a segunda, a terceira, ou o segundo mês que está vindo às reuniões, ainda está compreendendo mais ou menos, né, os princípios básicos do Espiritismo, ainda não entrou num processo de grupo de estudo, né, de um estudo mais sistematizado. Aí eu vou tentar falar para essas pessoas, em alguns termos, algumas referências, para não ficar todo mundo muito voando. Para aqueles que já sabem mais, quem mais tem, mais dá, então sejam mais pacientes. Beleza? Combinado? E aí, eu vou trazer essa imagem, ó. Essa imagem de uma caverna na França. Os objetos artísticos, olha que curioso. Nós, 150 anos atrás, um pouquinho mais, Allan Kardec estava lançando o primeiro livro do Espiritismo, né? O Livro dos Espíritos, que contém a síntese da doutrina espírita. Se você quer conhecer a síntese do que é a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos está lá. E se você recuar no tempo aí, 2000 anos, a passagem de Jesus pelo planeta. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Os povos egípcios, a Grécia, na verdade, que influencia muito a nossa vida ocidental, na contemporaneidade inclusive, 500 anos ali, 300, 500 anos antes de Jesus, 2500. Aí lá no Egito, um pouquinho mais, os nossos objetos artísticos mais antigos, até há pouco tempo atrás, eles datavam de 5 a 8 mil anos da nossa história. Então, as constatações científicas e descobertas de objetos artísticos, pequenas estátuas de marfim ou esculpidas na rocha, datam de 5 a 8 mil anos, até que uma turma de pesquisadores descobriu uma caverna na França. E essa caverna, posteriormente, com os estudos, descobriu-se que a entrada dela havia sido soterrada. Então, o que estava dentro dela se preservou há muito tempo atrás. E não era uma caverna só, era um complexo que você entrava e ela bifurcava. Era um complexo de caverna, num espaço muito grande, que a sua área total era de 2.200 e poucos metros. Então, 2,5 km. Não era uma caverna pequena. Ocupava uma área de 2,5 km. E dentro dela descobriu-se aí algumas dessas pinturas. A caverna de Chavot, na França, e que datam de 25 mil anos atrás. As pinturas que aí estão, as pinturas rupestres que aí estão, datam em torno de 25 mil anos atrás. Posteriormente, na Alemanha, ali na fronteira com a França, descobriu-se outras cavernas, caverna de Lascaux. Tem um documentário que mostra toda essa pesquisa, chamada A Caverna dos Sonhos Perdidos, disponível no YouTube, com legenda em português, que era narrada em francês e em inglês, e que vai mostrar todo o detalhe disso que eu estou falando sinteticamente para vocês. E aí, entre as pinturas, para vocês terem uma ideia de tamanho, então a gente está, só para estimular vocês mudarem o pensamento de pintura rupestre, aqueles risquinhos, e que está na cabeça da gente do que é a pintura do Homem das Cavernas. Eram pinturas elaboradas, e muitas delas. E aqui essa rouba a cena, né, que esse não é um boi, é um búfalo, não é um bisão, um nome do animal da época. Mas tem outras aqui, ó, outros animais aqui. Aqui por trás, ó, tem outro. Essas pinturas foram feitas com diferenças também de 1000 anos uma da outra.
Essa caverna, por muito tempo, ficou sendo utilizada para se fazer as pinturas, até que a entrada desmoronou, e aí não se teve mais acesso, e ela foi preservada em função disso. Deixa eu ver se o próximo desenho aqui, só para... Não é... E entreguei, o que vem à frente. Vou voltar ali o desenho os vários desenhos, né? Aqui parece que é só uma caverna, mas não é. Aqui é uma parte, lá um corredor. Ela teve aberta a visitação por um bom tempo, mas hoje os franceses fizeram o seguinte: não permitem mais a visitação, porque a respiração das pessoas interferia na manutenção das pinturas, e eles construíram uma réplica da caverna ao lado, com a cópia de todas as pinturas, para que as pessoas possam visitar o que parece, né, o que imita a caverna. Por que eu estou falando disso aqui? Essas pinturas estavam lá, mas nas pesquisas não se descobriu nenhum objeto cerâmico, por exemplo. Nenhum utensílio doméstico. Não se descobriu vaso, ferramenta, nada. Apenas restos, ossos de animais, que provavelmente entraram e morreram ali. Não haviam ossos humanos. E não haviam utensílios domésticos. Essa caverna não era utilizada para morar. Então não é que lá, nós, quando no tempo das cavernas, lá, esses espíritos daquela época encarnados, estavam lá morando, e deixa eu pintar aqui a parede para ficar bonita. Não. Eles não moravam ali. Esta caverna era um objeto de visitação. Era um museu? Não. Também se descobriu, por exemplo, restos de carvão colocados em círculo com o crânio de um urso da época, em cima de uma pequena rocha, que olhava para a entrada da caverna, quase como ameaçando você que chegava. Então, deduziu-se que aquilo era um ritual mágico, espiritual. Eles utilizavam aquilo como algo transcendente. Algumas das pinturas, e aí vou me desculpar que eu não trouxe especificamente que é essa que eu vou dizer, mas tem assim, os cascos dos cavalos, são cavalos desenhados, e um cavalo atrás do outro. E os pesquisadores descobriram que, dependendo do ângulo que você olha, do tipo de iluminação que você propõe, não para uma fotografia, mas com uma tocha, que provavelmente eles usavam, né, que essa luz que não é constante, né, ela tem um movimento. Quando você passa essa luz pela imagem, assim pela frente, é como se o cavalo se deslocasse. É quase um cinema. Quadros de uma fotografia, como se o cavalo estivesse correndo, se movimentasse. E a crina do cavalo está pintada de uma forma que ela dá essa ideia do movimento. Então, essa caverna era um ambiente de se ir para ver. Não era um lugar que se morava e se pintava. Essa foi a grande contribuição que esse conjunto de cavernas trouxe. Na caverna lá de Lascaux, não vou conseguir falar com o sotaque alemão, nem o francês, eles já encontraram diferente, eles não encontraram pinturas. Eles só encontraram cerâmicas, restos, né, evidentemente, de objetos. E entre os objetos, o curioso é um osso, tem um nome que eu não vou me recordar, daquele osso que segura a asa do pássaro, né? Tem o osso principal, como se fosse um braço nosso, né? E tem pequenos ossos assim que para segurar ali a pele do pássaro da asa, né? Esse osso tem um nome específico, e esse osso do pássaro, alguns desses ossos estavam perfurados. Na verdade, eles tinham cortado o osso no meio, feito o furo, depois juntado os ossos. Tudo isso está nesse documentário que eu indico vocês assistirem. E estava furado o osso, como se fosse esse microfone, com furos.
E, evidentemente, o que um pesquisador fez? Assoprou esse osso, né? E saiu som. Aí ele lembrou uma flauta. O que ele fez? Tampou, liberou um, liberou outro, e descobriu que isso produzia música na escala diatônica, na mesma escala que nós usamos hoje. No documentário, o pesquisador pega esse osso e toca o hino nacional americano, com um instrumento construído 20 mil anos atrás. Por que isso? Porque esse homem da caverna, ao invés de estar preocupado em caçar mamute, estava produzindo flauta, produzindo pintura, cinema. Vamos sair da nossa visão de hoje, né? Eles estavam expressando o sentimento deles, porque a expressão artística está na natureza do espírito. E quem estava lá era um espírito como nós somos hoje, de posse de um corpo. Então, um espírito reencarnado, porque já tivemos outros, mas encarnado, aí questão só de termo. Então, esses homens das cavernas, ou a nossa civilização pré-histórica, era formada por espíritos como nós, utilizando um corpo, habitando o nosso planeta. E a expressão da sensibilidade, a relação com a beleza, estava com eles também, como está conosco. Aí, para alimentar a nossa conversa, eu vou trazer esse nosso amigo aqui, Emmanuel, autor do livro O Consolador. O livro Consolador provavelmente tem aí na biblioteca, na livraria. Tem biblioteca no centro? Tem na biblioteca. O livro Consolador, ele é formado de perguntas e respostas também, como o livro dos Espíritos também é formado por perguntas e respostas. Mas as perguntas do livro Consolador foram feitas pelos participantes do Centro Espírita Tomás Gonzaga, se não me engano, em Minas Gerais, à época do começo do século passado, da psicografia de Chico Xavier. Então, foram feitas pelos participantes para que Emmanuel respondesse. Quem era Emmanuel? Emmanuel, um espírito desencarnado, ou seja, sem o corpo físico, que era simplesmente o coordenador, o orientador, o espírito próximo a Francisco Cândido Xavier. Aí a maioria deve ter assistido lá o filme Chico Xavier, né, que traz a biografia dele, e aí vocês vão ver lá o Emmanuel fazendo esse processo de orientação do Chico. E Emmanuel, então, responde nesse livro a diversas perguntas, e tem um momento que ele fala sobre arte. E o curioso é que ele tem um momento no livro que ele fala de cultura, ele não responde sobre arte. Quem organizou os capítulos do livro foi o Espírito. As perguntas foram feitas pelos participantes do Centro Espírita. Quem determinou que perguntas iam ficar em qual capítulo foi o Emmanuel. Isso tudo está na introdução do livro O Consolador. E ele coloca as perguntas de arte ligado no capítulo Sentimento. Quando ele vai falar de sentimento, ele coloca as perguntas e as respostas relacionadas à arte. Porque a arte usa como material principal a emoção, a relação com o belo, o sentimento do artista. Ali ele se enquadrou esse conteúdo. E ele traz a definição dele de arte. Eu comecei aqui falando o quanto é difícil fazer essa definição, porque a arte tem um conceito variável, variável com o tempo, variável com a abordagem da comunidade onde ela está inserida. E Emmanuel traz uma reflexão baseada no ponto de vista espiritual, nas leis divinas. E ele vai colocar que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. A pausazinha não só para mexer no fio, mas para que vocês não cansem da minha voz. Por que ele usa arte pura? Porque existe uma arte impura. Na verdade, ele quis dizer, em essência, em sua pureza, na sua sutileza, na sua fundamentação, no princípio de tudo, a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Eu destaquei o contemplação, porque o verbo contemplar, ele é mais do que ver.
Coitada dela, eu vou para lá e para cá, se ele ficar mexendo na câmera atrás de mim, né? Deixa eu vir para cá então. É mais do que ver, é mais do que assistir. Contemplar é aquela fase que você está vendo e aquilo te toma a alma. Essa é a minha definição, não é do dicionário. É aquele momento que você olha para dentro de si e se relaciona com aquilo. Uma coisa é você olhar o pôr do sol, assistir o pôr do sol. Quando você contempla, você está ali assistindo o pôr do sol e aquilo te traz uma emoção, ou uma lembrança, ou um estado de espírito que você nem sabe qual é, uma emoção que às vezes você não domina racionalmente, né? Isso é contemplar, é mais, é essência. Então, para Emmanuel, utilizando o ponto de vista da espiritualidade, a arte é essa forma de contemplar espiritualmente, quando a criatura, o indivíduo, é a forma mais elevada de você entrar nesse momento, nesse estágio, nessa sensação. E Leon Denis, um apóstolo do Espiritismo contemporâneo de Kardec, que permaneceu divulgando as ideias espíritas após a desencarnação de Kardec, vai colocar que se relacionar com a arte, e quando você entra nesse momento de percepção sensível, você está trazendo consigo, está se religando à natureza divina. Então a arte é um caminho para Deus. E a sua afetividade enquanto o seu afeto enquanto artista, enquanto contemplador da obra, influencia em você e te liga ao divino. Para dar tempo de vocês pensarem, digerirem espiritualmente tudo isso, aí eu vou convidar a Sayonara para dizer uma coisa para vocês, que é uma poesia. Ah, tem outro microfone. Poesia Afeições, da obra Maria Dolores Francisco Cândido Xavier. Se pretendes conquistar a bênção do amor na vida, não prendas, alma querida, o coração de ninguém. O amor é assim, qual o rio, que tanta grandeza encerra, ele, o irmão, a irmã e a terra, unidos fazendo bem. Se a terra prendesse o rio, ei-lo pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, forma uma grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições sobre o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos, teus, meus, são sempre o amor sem mudança, em constante primavera, a luz divina que espera, mais luz nas luzes de Deus. Essa é uma poesia de Maria Dolores, um espírito, através da mediunidade de Chico Xavier. Para quem está anotando, tem uma palestra da expositora Anete Guimarães chamada A Força do Pensamento, em que ela vai abordar cientificamente por que Chico Xavier produziu poesias com a sua mediunidade. E ela vai lembrar, vai abordar, ela é neurologista, vai abordar sobre o mal de Alzheimer, como ele desenvolve no cérebro, e como as informações são guardadas nos lóbulos cerebrais. E na poesia ela vai dizer, o cérebro não compreende muito bem, é uma forma alegórica de dizer, o cérebro fica em dúvida se a poesia, isso que ela fez, ela contou uma história ou ela cantou uma música. Porque tem um ritmo, tem uma pulsação, mas tem uma história, tem um... E aí onde é que eu guardo essa informação? Porque se for uma história que ela está contando, vai para um lóbulo do cérebro. Se for uma música, vai para outro lugar.
o cérebro não sabe muito bem o que fazer, na verdade, é uma forma dela expressar. O que ele faz, ele constrói um novo caminho. Então, ele produz uma nova sinapse, uma nova relação com os neurônios no cérebro, no tecido cerebral. Então, falar poesia, ler poesia, ouvir poesia, produz esse resultado, segundo lá as pesquisas da exposição da Nete Guimarães. Você pode ver toda a palestra bem mais interessante do que eu estou falando, A Força do Pensamento, a Nete Guimarães. Então, estou trazendo isso porque para o artista, né, para o que faz, fica. Né, tem aquela imagem de que fica o perfume na mão de quem oferece flores. Né, então, para o artista, fica essa energia que chega até você. E chega até você, ele produz alguma influência, ele muda a sua vibração, o seu semblante. André Luiz, um outro espírito, autor de Nosso Lar, ele vai dizer que um quadro que você contempla, um conselho que você ouve, uma apresentação artística, são agentes indutores do pensamento. Você pode induzir no outro pensamento através da produção artística. E se a gente faz isso com a intenção do bem e com essa habilidade, com a técnica de fazer isso, considerando o belo, a leveza, a busca de Deus, no caso da gente que produz isso aliando o espiritismo, isso irradia e influencia a quem vê, a quem contempla, a quem assiste e também a você que faz. Mas, continuando, para não ficar perturbando vocês com os meus pensamentos vastos, e ele vai dizer isso aqui ainda no Consolador, lá o Emmanuel. O artista verdadeiro é sempre o médium, o intermediário das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos da história foi tanger, foi tocar as cordas mais sensíveis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito, o sentimento humano, e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Essa é a visão espiritual do trabalho do artista. Né? E ele não está falando do artista espírita, está falando do artista. O intermediário das belezas eternas. Quais são as belezas eternas? O que há de mais belo e que é eterno no universo? Vale errar, vale chutar. Podem responder. O que há de mais belo e que é eterno no universo? A evolução? A natureza? O espírito. O espírito foi criado, né? Por Deus, né? Sentimento, o que há, que é eterno, sempre existiu e tem toda a beleza? Deus. Todo o restante está muito perto, só que, vocês falaram, né? Só que foi criação, né? Mas Deus, não. Porque senão, quem criou Deus é que é o Deus, né? Enfim, primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus. Né? Essa é a primeira pergunta. Qual é a pergunta 625? É a pergunta que tem a menor resposta do Livro dos Espíritos. Qual o nosso guia e modelo? Jesus, questão 625. 313? Não sei, essa também não sei. Esse é o ponto de vista de Emmanuel. Vamos lá, para acabar. O povo já não gosta. Não... Aí tem, eu estou trazendo para vocês, essa é a versão original, essa é a versão contemporânea da Revista Espírita. O que é a Revista Espírita? A Revista Espírita, aqui, 1858, em Paris, publicação de Allan Kardec. Ele criou um periódico, como tem as revistas hoje, Veja, super interessante, né? Ele criou a Revista Espírita. Uma vez por mês, nas bancas. E fazia bastante sucesso. Ele mandava para outros países. Nessa Revista Espírita, ele contava, entre outras coisas, as reuniões que ele fazia no primeiro centro espírita do mundo, que se chamava União... Eu ia falar União das Sociedades, não. União
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não tem união nenhuma na palavra. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, criado por Kardec, se reunia durante a semana, fazia reuniões de intercâmbio com a mediunidade e se debatia muito sobre o tema da doutrina espírita. Nessa sociedade participavam diversas pessoas, inclusive os artistas. Allan Kardec, na verdade, é um pseudônimo, né? O nome verdadeiro dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, dependendo da pronúncia de quem lê, que era um pedagogo francês, muito conhecido à época, e na hora de publicar o Livro dos Espíritos, ele resolveu usar um pseudônimo de um nome dele, de uma outra encarnação, que era a informação que ele tinha, Allan Kardec. Bom, voltando. E ele era um homem que conhecia as artes. Estamos falando da França, em Paris, nos 1850, né, aquele período ali pós-napoleônico, enfim. Então, as questões políticas da França são bem movimentadas nessa época, mas Kardec nasceu em 1804, então ele viveu ali, volta para a França em 1821, então de 21 a 69, viveu uma efervescência cultural, e ele conhecia com os artistas, e alguns participavam da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que publicava a Revista Espírita. Por que eu estou falando isso tudo? Para vocês entenderem o meu próximo slide. Quando lá na Revista Espírita, ele entrevistava os espíritos sobre os diversos assuntos. E ele ia aprendendo e organizando o conteúdo, lançava na Revista Espírita, via a repercussão que dava, as dúvidas, aprimorava, depois lançava um livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, aí tem as obras básicas. E um desses espíritos aparece, que era um dramaturgo, e ele faz a seguinte pergunta para o espírito, sobre arte. Era um assunto que eles estavam conversando entre eles, os encarnados, né, os participantes da sociedade. Né? Houve um dia a arte pagã, nós temos a arte cristã. Haverá um dia a arte espírita, já que estava nascendo o espiritismo? E a resposta do Benvenuto Cellini, na reunião de 23 de novembro de 1860, dentro da resposta ele coloca: o verme é verme. O verme aqui está sendo usado como sinônimo da palavra lagarta. O verme é verme. Torna-se o verme de seda. Depois disso, borboleta. O que há de mais aéreo, de mais gracioso do que uma borboleta? Pois bem, arte pagã é o verme, a arte cristã a crisálida e a arte espírita será a borboleta. E Kardec vai desenvolver esse comentário na Revista Espírita de dezembro de 1860, a comunicação foi em novembro e foi publicada em dezembro, dizendo disso, de que são fases, né, da lagarta, a crisálida e a borboleta etérea. Então, a arte pagã com seus vários deuses, a arte cristã falando de um Deus único, mas ainda mostrando o sofrimento dos mártires, dos santos, e a arte espírita que viria, né, que surgiria com a influência do espiritismo na sociedade, de mais etérea, de mais leveza. Não mais a mãe que chorava a perda do filho, mas a mãe consolada, sabendo que a morte não existe e que eles vão se reencontrar após esse momento de transição. Se é o caso de alguma mãe, eu não quis falar para você diretamente, mas estou dizendo agora. Tá bom? A possibilidade da vida após a morte, transformando as nossas emoções, e aquilo que parece perda, a dor da saudade presente, mas a certeza do reencontro. E a possibilidade do reencontro também e do intercâmbio agora, durante o sono, que é um instante em que o espírito momentaneamente se afasta do corpo e interage com o mundo espiritual. O Livro dos Espíritos lá tem uma parte só sobre os sonhos e o sono. Aproveite, quem não leu ainda, para se esclarecer sobre isso. Esse é o ponto de vista de Kardec, o quanto a temática da vida após a morte, da reencarnação, da comunicabilidade com os espíritos, da existência de Deus e da compreensão dele, do quanto isso poderia influenciar a arte, e no futuro surgiria a arte espírita. Mais tarde, em 1869 ainda, ele vai falar do surgimento, do que ele considera a inauguração da arte espírita, com os quadros do pintor Auguste Monvonzan, que
trabalhador da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e produz alguns quadros inspirados no Espiritismo. Isso está na Revista Espírita, e na internet você encontra também mais vídeos falando sobre isso, se você quiser se aprofundar no assunto. Estou trazendo isso para dizer que a arte no Centro Espírita esteve sempre presente. Não é uma novidade de agora. Esteve sempre presente. A relação arte e espiritismo, Leon Denis, que eu falei agora há pouco, vai escrever um livro chamado Espiritismo na Arte. E aqui na instituição nós temos um grupo de estudo desse livro, que funciona que dia e que horas. Pode parecer uma propaganda, é uma propaganda. Uma vez por mês aos domingos. As datas a gente divulga sempre próximo. Continua Kardec, agora no comentário da comunicação do Espírito. O Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista trabalhar com convicção, como trabalharam os artistas cristãos, aurirá nessas fontes as mais sublimes inspirações. Aqui ele estou amarrando o que eu disse agora há pouco, né, com as palavras de Kardec. E aí, antes de passar para esse livro, nós temos mais uma poesia que faz bem para o cérebro. Aí a Juliana vai nos ajudar. Esta poesia, ela é de autoria da poetisa Alta de Souza. Ela está no livro Parnaso de Além Túmulo, na psicografia do Francisco Cândido Xavier. E o nome desta poesia é O Senhor Vem. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade, e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida à claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua, ressurgindo da treva a cada dia. Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro escrito, psicografado por Chico Xavier. O primeiro livro que Chico Xavier lança e é conhecido e apresentado à sociedade como médium é um livro de poesias. E faltam 8 minutos para eu terminar. Não durma, não. Senão, deixa para lá. Aí eu vou falar desse livro, Nosso Lar. Quem não leu, é mais fácil. Quem não leu Nosso Lar? Um rapaz lá, mais um aqui, 3, 4. Deve ter mais alguns escondidos que não levantaram a mão, outros que eu não vi. Então, apenas 2% aqui não leu Nosso Lar, então já conhece essa história, vai ter que ouvir, porque eu botei no slide, eu tenho que contar. Nosso Lar, né, fala da história da chegada de André Luiz no mundo espiritual, passa 8 anos na região inferior que ele batizou de umbral, né, comendo lama, sendo maltratado pelos outros espíritos, sofrendo, até que no momento de muita angústia, ele se liga a Deus através da prece, e aí sim ele pode ser retirado, porque protegido ele teve o tempo todo enquanto esteve lá, mas pode ser retirado daquela vibração elevada para uma cidade espiritual chamada Nosso Lar. Lá na enfermaria, ele conhece um enfermeiro chamado, um enfermeiro amigo dele, todo mundo falou que leu. Aí eu vou dizer, Lísias. Ah, é verdade. Né? Lísias, o nome dele, que dá as primeiras explicações, ele é deslumbrado com aquilo que está acontecendo. E no capítulo 3 ele descreve que ele está ali deitado na maca, e os sons entram no quarto como se fossem, as notas musicais, como se fosse uma colmeia, né, de sons. Ele não diz, eu ouvi uma música. Vou botar para vocês o que ele fala aqui, ó. Mal não saíra da consoladora surpresa que ele estava dizendo antes do capítulo, divina melodia
penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Ele não ouviu isso de uma caixa de som. O som invadiu o quarto, como se fosse parecendo uma suave colmeia de sons. As abelhinhas, as notas musicais, o som invadiu o quarto, era físico para ele, era material, ele não estava ouvindo, ele estava percebendo e vendo aquilo ali. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessaram-me o coração, ponto. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro, que você já sabe o nome, que permanecia ao lado, esclareceu bondoso: é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Então, no crepúsculo ali, no horário que começamos aqui o estudo, esse é o momento que toda a cidade espiritual se reunia em oração, se ligando direto com as orações da governadoria, que era a prefeitura da cidade lá, né? Que tinha um governador que gerenciava junto com outros auxiliares. E ele continua. Ah, não, peraí, que não é agora que ele continua. Então ele fala: eu quero ir ver isso. E o enfermeiro diz: você não tem condições, não, me ajude aqui, vá. E leva ele para um auditório, onde ele entra no auditório, tem uma arquibancada e um telão. E nesse telão, aquilo é espantoso para ele. Ele escreveu isso em 1900 e bolinha, lá, 17, 20 e pouco, que foi publicado posteriormente. Esse é o tempo que ele está vivendo isso, não conhecia, né, cinema tridimensional, televisão colorida, enfim. E ele viu um telão multicor com imagens que passeavam. Sempre que eu leio, eu lembro das antigas proteções de tela que existiam dos computadores velhos, que ficavam mexendo assim, lembra? Se você lembra... Se você lembra disso, aquele negócio mexendo, ele vê a tela. Aí na tela aparece lá o governador, com 72 anciões, se não me engano, se não estiver errando o número. Que surpresa, ele vê uma transmissão cinematográfica lá do lugar onde está o governador, que não é ali no hospital, é lá na governadoria. Então, essa transmissão acontecia para toda a cidade. E aí, o governador, na hora da prece, acontece o seguinte. Mal Lísias terminar a explicação, as 72 figuras, que são os anciões, do qual ele reconhece o que foi socorrê-lo, que é o... Não, o ancião que foi socorrê-lo lá no umbral. Tá bom, eu dou a dica, Clarencio. Ah, verdade. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino repleto de indefinível beleza. A prece deles é uma música. Está acabando. A fisionomia de Clarencio nos círculos veneráveis companheiros figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, né, que é uma pausa na música, desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas, com detalhes dourados. Então, aquele canto, nesse instante de prece, produzia imagens. Produzia a imagem de um coração com estrias douradas. Ele achando aquilo tudo fenomenal, e ele vai descrever que aí o que acontece quando eles terminam de fazer a oração? Olha que interessante. Ele fala assim: em seguida, cariciosa música respondia aos louvores, procedente talvez das esferas distantes, das esferas mais elevadas de nosso lar, produzia-se música. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguimos detê-los nas mãos. Tentava pegar, mas ele desfazia, porque não eram flores, era energia, né? Tentava pegar, aquilo desfazia. Mas
penetrava os corpos espirituais deles, né? O perispírito. O que é perispírito? Tem que estudar no Livro dos Espíritos. Não dá tempo de explicar. As coroas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar nos afrontes, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. É um ciclo que ele descreve, a prece do governador, a resposta da prece das esferas superiores, as duas em forma de melodia, e isso irradiando a ele que não estava lá, estava aqui no hospital. Sobre nós, no hospital, caía essa energia, assim como em diversos lugares em que todos estivessem sintonizados. Isso está descrito no nosso lar, como inúmeras situações da prática da arte lá, com crianças cantando. Aí vem uma pergunta, se tinham crianças cantando, tinha alguém que ensaiava, tinha alguém que regia, então tinha curso de música, isso no livro não diz. São perguntas que a gente fica elucubrando. Terminada a oração, aí terminando o capítulo 3 e já a minha exposição, terminada a oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo Lísias, que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave das horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia-me, faltou um hífen, envolvia-me a alma. Esse é o poder da prece. Tomara que nós possamos dizer, né, que não era mais o doente grave das horas antes, depois que comecei a frequentar a casa de Jesus, que é um nome forte para um centro espírita, né? Ou é ou não é? Que eu não seja mais o doente grave das horas anteriores, depois de ter essa oportunidade de estudar e de compartilhar com vocês essa energia, né, que opere em mim uma completa transformação. Ele vinha da dor e conseguiu o reequilíbrio. O livro vai contar toda essa narrativa. Aqueles que não leram, vale a pena. Dica, assista o filme, que ajuda bastante a você compreender o livro. E já abrindo espaço lá para as pessoas de azul que estão lá no fundo, eu vou concluir o meu estudo deixando essa reflexão de que a arte no nosso cotidiano, e está presente no nosso cotidiano, né? Eu passei rapidinho hoje pela cidade, eu vi uma área que tinha uma pista de skate e uma baita pintura colorida, né? Bem característico da tribo dos skates. Que bacana, né? A cidade tem os seus espaços de arte pública, não só aquela arte reservada, está no nosso cotidiano. Se você quiser ser mais amplo, você vai ver essa arte divina, fazendo o pôr do sol com a gente, fazendo a vida, né? Nos dando essa oportunidade. E o Centro Espírita hoje recebe a arte, mas essa é uma ilusão nossa, de que agora o movimento espírita está abrindo as portas para a arte. A arte sempre esteve no nosso movimento espírita. O espiritismo no Brasil, Humberto Brussolo, um italiano lá em São Paulo, a primeira peça de teatro espírita, 1914. Faz muito tempo. Mais de 100 anos já tem esse movimento. E a gente está fazendo parte, hoje estou na coordenação de uma associação que às vezes é estranho até dizer, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Olha que interessante, que a gente produzindo conhecimento, pesquisa, oportunizando material de trabalho para os centros espíritas, né? Nesse desafio nosso de aliar as duas coisas, né? Arte e espiritismo, às vezes com um viés acadêmico de pesquisa, às vezes com um viés mais simples de estímulo a que surjam os pequenos grupos nas casas espíritas, que a gente possa sempre mobilizar essa energia que André descreve com a prece, através da arte também. Muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês. Bom? Nós é que agradecemos, Edmundo, pela exposição e estudo dessa noite. E agora teremos a apresentação do grupo coral da Casa de Jesus, Arte e Encanto, pelo Dia dos Pais.
Agradecemos a presença de todos e após a apresentação do grupo teremos o serviço de passes. Quem quiser tomar o passe, aguarde sentados em suas cadeiras que serão encaminhados. E quem não quiser tomar o passe, quem estiver se sentindo bem, após a apresentação do coral, pode se dirigir à saída em silêncio. Um bom final de semana a todos e um feliz Dia dos Pais para quem é pai. E agora, a apresentação do nosso coral. Boa noite. Este é o Coral Espírita Luz em Canto, que foi criado com o objetivo, com a finalidade de usar a música e o canto de forma especial para divulgar a mensagem espírita cristã. Hoje trazemos nossa singela homenagem aos pais. Lembrando que Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Filhos, há que ser todos os dias. Mas que para isto se faz necessário, preciso esforço, presença, paciência, doação, amor, muito, muito amor. Amanhã, a maioria dos pais estará vivendo a alegria de ter ao seu lado os seus filhos. Mas alguns pais e alguns filhos viverão a dor da ausência física, a dor da saudade dos seus amados que já foram para o plano espiritual, que já voltaram para casa. Então, essa nossa primeira canção é uma homenagem a todos os pais, mas em especial a estes pais, que amanhã terão que lembrar que a morte não existe e que o amor mantém unidos todos os que se amam. Essa canção, que se chama O Anjo, é uma linda mensagem de amor que é trazida por um filho desencarnado ao seu pai e à sua mãe, que ainda estão aqui. Então, para vocês, O Anjo. Mãe, não chores, mãe, estou aqui, perto de ti. Vim te agradecer pelos carinhos que recebi. Não fiques triste, pai, pois estou bem. Lá onde moro, só reinam bem. Eu tenho amigos pra me ajudar, me proteger, me ensinar. Nós vamos nos ver neste lugar, basta orar e esperar. Nós vamos nos ver neste lugar, basta orar e esperar. Mãe, não chores, mãe, estou aqui, perto de ti. Vim te agradecer pelos carinhos que recebi. Não fiques triste, pai, pois estou bem. Lá onde moro, só reinam bem. Eu tenho amigos pra me ajudar, me proteger, me ensinar. Nós vamos nos ver neste lugar, basta orar e esperar. Nós vamos nos ver neste lugar, basta orar e esperar. E esperar. Ser pai é presentear o espírito irmão com a chance de renascer, com a chance de crescer em espírito. Ser pai
é abençoar a quem se ama com a reencarnação. Algum dia nós vamos amar uns aos outros como se todos fossem nossos filhos, como se todos fôssemos pais, como se todos fôssemos mães. Algum dia vamos enxergar o nosso filho no filho do outro. E quando este dia chegar, finalmente teremos paz. Para encerrar, nossa terceira e última canção, Paz. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais